Aleluia! Então hoje, queridos, nós vamos falar sobre o sábado que eles não conheceram. Existe um sábado na Bíblia que os judeus não conheceram, e muitas pessoas que dizem guardar o sábado, elas também não conhecem esse sábado. Elas não conhecem esse sábado, assim como os judeus não conheceram esse sábado. Então a nossa intenção não é denigrir imagem de ninguém, denigrir igreja de ninguém, mas é abrir o seu entendimento para esse assunto que a Bíblia deixa tão claro nas Escrituras e que, por falta de conhecimento, tem gerado confusão no nosso meio, ou no meio dos cristãos, essa questão do sábado. Então, o sábado que eles não conheceram. Dentro do tema do sábado, existe uma igreja que se destaca como a guardiã do sábado, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles se destacam como guardiões do sábado. Por isso eu comecei o estudo de hoje colocando algumas referências que você encontra no site oficial da Igreja Adventista. Isso aqui não é eu que inventei, está lá no site deles. Então coloca aí, por favor, o segundo slide, pode ir passando. Olha, isso aí está lá no site oficial da Igreja Adventista. 22 de outubro de 1844, cerca de 100 mil pessoas aguardavam em suas casas, reunidos em bosques esperando Cristo aparecer entre as nuvens do céu. Essa data entrou para a história como o dia do grande desapontamento. No dia seguinte ao desapontamento, Deus consolou o grupo de crentes, dando a Irã Edson uma resposta sobre o que realmente acontecera. Em um vislumbre, viu a Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e não retornando à terra. Logo após esse evento, na companhia de F.B. Hein e R.L. Croster, aplicaram-se a estudar a Bíblia e logo obtiveram a compreensão quanto aos fatos ocorridos naquela data. Deixa eu explicar para você que talvez você não está entendendo. Nessa época, nós estamos falando do século XIX. No século XIX, devido a muitos acontecimentos, muitas coisas que surgiram naquela época, as pessoas começaram a estudar escatologia, porque elas diziam que o fim dos tempos estavam chegando, dos tempos estavam chegando. E por isso muitos líderes, muitas pessoas, até leigos, eles começaram a estudar sobre escatologia, sobre a vinda de Cristo. E algumas pessoas começaram a marcar a data da volta de Cristo. Algumas pessoas começaram a marcar a data da volta. Eles começaram a fazer o que a Bíblia diz para não fazer. Porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está nos céus. Mas algum desses irmãos, baseados no livro do profeta Daniel, eles começaram a fazer cálculos e eles chegaram a essa data do dia 22 de outubro de 1844. Disseram, esse é o dia em que Jesus virá. E aí mais de 100 mil pessoas, ou cerca de 100 mil pessoas, aguardavam a vinda de Cristo. E o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Jesus veio? Ele não veio. E aí, pastor, o que se faz agora? Se eu estou pregando que Jesus está vindo nesse dia, 100 mil pessoas aguardam, Jesus não vem, o que eu faço? Primeiro, foi gerado um grande desapontamento. Muitos que faziam parte desse movimento voltaram para suas igrejas de origem. Outras pessoas que elas começaram a ter visões, como foi dito aí. Então, para justificar o erro, eles disseram, não, Jesus não veio, mas ele saiu de um lugar do céu e foi para outro lugar no céu. Então, essa data aconteceu essa mudança no céu. Gente, aí é fácil, né? Aí é fácil. É como diz o outro, você está de brincadeira comigo. Você erra a data, você diz que Jesus vem voltar dia 22 de outubro de 1844. Quer dizer, dá quase o quê? 180 anos atrás, né? Quase 180 anos atrás. Você diz uma barbaridade dessa, e quando Jesus não volta, você diz porque o acontecimento foi lá em cima. E diz que tem visão para justificar isso.
É por causa das visões que muitas pessoas têm que heresias são criadas dentro das igrejas. As pessoas começam a ensinar doutrinas erradas contra a palavra de Deus por causa dessas visões. E percebam que a visão, ela deu base ao erro. Mas não apenas isso. Próximo slide. A Ellen White, em fevereiro de 1845, ela se chamava Ellen A. Harmon, recebeu uma visão que confirmaria a experiência de Irã, de Edson, sobre a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844. Ambas as visões proveram consolo aos crentes que sofreram a grande decepção. Então, além do Edson ter tido a visão, a irmã Ellen White, ela também teve uma visão, segundo ela, e confirmou o que o Edson tinha falado. Não, o que aconteceu, gente, é que Jesus se mudou lá em cima. E teve gente que acreditou e acredita até hoje nessa história. Pastor, o que aconteceu? O que aconteceu é o que a Bíblia mostra, tão claro, houve um erro. Mas o problema é que as pessoas têm dificuldade de admitir erros. Então, para não admitir o erro, foi criada uma doutrina em cima disso, para não admitir o erro que foi gerado. Gente, não é só eles não. Outras pessoas já marcaram a data de Jesus. Alguns marcaram em 2000, na virada do século, 2000. Outros disseram em 2007 Jesus voltaria. Alguns marcaram para 2012 a volta de Jesus. O problema é que, além de errar, ainda criaram toda uma doutrina em cima disso. E para piorar a situação, além dessa doutrina que foi criada por causa desse erro, começou a se dar um destaque maior à questão do sábado. E o sábado passou a ser uma base ou algo essencial para a salvação. Para a salvação. Ou seja, dentro da doutrina adventista do sétimo dia, ou dentro desse movimento, para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Se você não guarda, você não faz parte da igreja verdadeira. Você não faz parte dessa igreja verdadeira. Então você não é salvo, você não faz parte dos escolhidos de Deus. Isso aí foi só a introdução para você poder entender por que nós temos que explicar esse assunto. Próximo slide. Vamos lá. O sábado na antiga aliança. Pastor, a Bíblia fala sobre o sábado? Claro que a Bíblia fala. O Antigo Testamento está cheio de textos sobre o sábado. Tem também no Novo Testamento. O sábado na antiga aliança. O Senhor diz lá em Êxodo 20, versículo 8: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E Êxodo 31, versículo 17: isso será um sinal. Diga comigo, sinal. Fala forte, sinal. Você que está em casa, entenda, sinal, guarde essa palavra, sinal. Queridos, às vezes a gente fica indignado porque a gente percebe. Eu acredito do fundo do meu coração que a irmã Ellen White, ela não tinha conhecimento das Escrituras como nós temos hoje. Então ela, no melhor que ela podia, ela teve o entendimento dela. Mas hoje as pessoas não têm desculpas para crerem no erro, porque a Bíblia é acessível a todos. Eu posso pegar um texto da Bíblia e procurar lá no grego as palavras, palavra por palavra. Naquela época os irmãos não tinham acesso a isso, não tinham acesso a essa tecnologia que nós temos hoje. Mas eu quero que você guarde essa palavra, sinal. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então eu coloquei aí, o que o sinal diz? O que o sinal diz? Veja que Êxodo 31, 17 está dizendo que o sábado é um sinal. É um sinal entre o Senhor e quem? E quem? Israelitas. É um sinal. E o que é o sinal, gente? O sinal é a coisa em si? É a essência em si? É? Não. Sinal é apenas uma representação. Sinal não é essência. Sinal é apenas uma representação. É como se
eu estou lá dirigindo o meu carro e tem uma placa de trânsito. Que a placa de trânsito é o quê? Um sinal. E aquele sinal é para me preservar de algo físico. Mas aí, ao invés de eu entender o que o sinal está dizendo, eu pego a placa, levo para minha casa e coloco no altar a placa. E eu penso, essa placa vai me salvar, porque ela é o sinal. Não é a placa. Não é a placa que salva, é a mensagem que ela quer trazer. A placa é apenas um sinal. Quem está me entendendo? Continuando, gente. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Vamos lá, continua. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com o povo de Israel? Com esse sinal que Deus deu? Veja aí, por exemplo, Isaías 1, versículo 13 e 14. Isso aí é Isaías denunciando, dizendo: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, para com isso, eu não aguento mais esses sábados, eu não aguento mais essas festas religiosas, eu não aguento mais isso. Por que Deus está tão chateado com essas coisas que foi Ele que criou? Porque o povo não entendeu o sinal. E como toda a religião, eles distorceram o sinal e pegaram o sinal e fizeram do sinal um ídolo. Foi o que aconteceu quando, por exemplo, Deus mandou que fosse levantada uma serpente no deserto, para que todo aquele que fosse picado por cobra olhasse para a serpente e fosse curado. Aquela serpente era um sinal. Sabe o que fizeram? A Bíblia diz que eles começaram a adorar a serpente, colocaram o nome dela Neustã, pedaço de bronze, Neustã, e eles começaram a adorar a serpente. Você está compreendendo? Aí Deus usa Isaías e diz: eu não aguento mais essas luas novas, sábados, reuniões, não consigo mais suportar. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu odeio, tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Gente, Deus está dizendo que não suportava mais aquilo. Por quê? Porque quando você tira a essência e deixa só o sinal, você está criando algo insuportável para Deus. E não é só Isaías, Amós vai falar sobre isso, e tantos outros profetas falam sobre isso. O problema é que as pessoas não leem Bíblia, e ficam olhando revistinha, o que fulano escreveu, o que Beltrano escreveu. Para com isso, leia a Bíblia. A gente precisa ler Bíblia. Eu estava dizendo hoje na live que na Idade Média as pessoas tinham desculpa, elas não tinham acesso à Bíblia. Hoje cada pessoa tem acesso à Bíblia, você pode ler a Bíblia. Mas não é só eles não. Quantas igrejas, as pessoas não leem mais Bíblia. Não são apenas os católicos que não estão lendo mais. É os crentes mesmo, que eles têm apenas as revistinhas, e eles só leem as revistinhas, e não se lê mais Bíblia. E as pessoas não são libertas, não são transformadas, porque elas não conhecem a verdade, elas leem as suas revistinhas. Próximo. Criaram um altar para o sábado, e esqueceram qual o propósito. Os judeus que receberam os mandamentos de Deus, eles criaram um altar para o sábado. E eles esqueceram o propósito do sábado. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aí Jesus vem e ele começa a trazer um alinhamento. Jesus começa a consertar a coisa, trazer um direcionamento, uma visão correta. Ao invés de idolatrarem o sábado, entenda que o sábado foi criado com um propósito, foi criado para o homem. E não o homem como escravo do dia, que é o que eles estavam fazendo. Vocês estão me entendendo? Marcos 2, 27. Jesus ele vai dar de testa com os religiosos daquela época. Ele vai dar de testa com eles. Por quê? Porque eles estavam mais presos às tradições. Você vai ver isso em Mateus capítulo 15.
eles estavam presos às tradições e ignoravam a palavra de Deus. Eles davam crédito às tradições, mas ignoravam a palavra de Deus. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Não, é porque é assim mesmo. E aí se prendem a tradições ao invés de olharem para a palavra de Deus. Próximo slide. Perseguiram Jesus e quiseram matá-lo por causa do sábado. Vocês sabiam disso? Que os judeus perseguiram Jesus e quiseram matá-lo por causa do sábado? Ah, pastor, mas é porque eles entenderam errado. Não, veja o que a palavra de Deus diz. Eu peguei essa versão, é King James, atualizada em português. Diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por que eles procuravam matá-lo? Sabe por que eles procuravam matá-lo? Porque não somente Jesus violava o sábado, eu destaquei a palavra violava. Quem está dizendo isso não sou eu, João. O apóstolo João escreveu que Jesus violava o sábado. Diga para o seu irmão, Jesus violava o sábado. Jesus, por isso eles queriam matá-lo. Mas também dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se a si próprio igual a Deus. Nesse versículo você tem Jesus, uma verdade, um versículo só que combate duas heresias, né? Aí está dizendo que Jesus se fazia igual a Deus. Tem outra igreja aí que diz que Jesus é um anjo menor, que ele não é Deus, não sei o quê. E esse versículo diz que ele é igual a Deus. E esse mesmo versículo diz que ele violava o sábado. Você vai entender isso melhor. Como eu falei a vocês, hoje nós temos ferramentas. Eu busquei o texto no grego e fui ver que palavra é essa, violava. A palavra luó é a palavra grega. Ela significa quebrar, dissolver, soltar, deixar livre. Então quando diz assim, não, porque não somente violava, você pode colocar aí, porque não somente quebrava o sábado, não somente dissolvia o sábado, deixava solto, deixava livre. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus fazia isso. Pastor, e por que as pessoas não veem isso? Sabe por quê? Porque elas preferem ler os livrinhos das suas igrejas, ao invés de lerem o que a palavra de Deus está dizendo. Luo, quebrar, dissolver, soltar. É por isso que eles queriam matar Jesus. E não é muito diferente não, porque se hoje você não faz parte de lá, o pessoal te persegue, diz que você não é da igreja salva, diz que só eles são salvos, diz que só eles têm razão, só eles são corretos, que só eles têm aliança com Deus. Até hoje continua a mesma perseguição, continua a mesma coisa, continua. O Antigo Testamento não traz a imagem exata, mas sim sinais ou sombras. Foi o que eu falei com vocês no começo, entendeu, Luciano? O Antigo Testamento ele não traz imagem exata. Hebreus 10, versículo 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que havia de vir, e não a realidade dos mesmos. A lei traz apenas uma sombra. Diga sombra. Antigo Testamento, você tem sombras. Então não adianta chegar para mim e mostrar o Antigo Testamento, porque eu sei que eu estou falando. Eu sei que existem textos no Antigo Testamento sobre o sábado, e eu entendo esses textos. Eu entendo. Agora eu entendo o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que são sinais. Assim como esse texto de João 3,14. Presta atenção que de João 3,14, eu já falei aqui, mas aí está o versículo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está dizendo, no Antigo Testamento, tem um texto que diz que uma serpente foi levantada no deserto. Eu pergunto, é para a gente levantar serpente hoje, gente? Sim ou não? Vocês acham que é para a gente levantar serpente? Pode dizer. O que vocês acham? Claro que não. Mas o que era aquilo, pastor? Era uma sombra. Era uma figura. Que falava de quê? Que falava que Jesus seria levantado no Calvário.
E que todo aquele que olhar para Ele em fé, crendo que Ele levou sobre si nossas dores, levou sobre si nossos pecados, todos serão salvos. Mas no Antigo Testamento você não tem Jesus pendurado na cruz, você tem uma serpente. Por quê? Porque lá são sombras, são figuras. Mas como é que uma pessoa sem conhecimento da palavra vai entender isso? Como é que uma pessoa leiga? Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a ler a Bíblia sem um conhecimento da palavra e começam a criar doutrinas as mais loucas possíveis. As mais loucas possíveis, porque elas não conhecem. E o pior não são elas, são aqueles que vêm depois, que dizem que tem teologia e tudo mais, e ainda ficam ratificando, ainda ficam criando doutrinas para confirmar o erro, assim como eu mostrei no começo. Eu mostrei para vocês no começo. 1844, não foi isso? 22 de outubro. Erro. Mas se justifica isso dizendo que Jesus passou de lá para cá. Conversa fiada. Continua. Não deixem que coloque um jugo sobre vocês. Colossenses 2,16. Marque esse versículo na sua Bíblia se você não marcou ainda. O que diz Colossenses 2,16, gente? Portanto, pode deixar, a vista está boa. Ou para vocês, né? Vocês leem também, né? Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem, bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou celebração de luas novas, ou de dias de sábado. Ninguém vos julgue por causa de dia de sábado, não. Por quê? Porque tem pessoas que vão chegar para você e colocar um jugo nas suas costas. Vão dizer assim, você tem que guardar o sábado. Aí você diz para ele, Colossenses 2,16 não diz isso não. Colossenses 2,16 diz que eu não posso ser julgado por essas coisas não, meu amigo. Como é que você quer colocar esse jugo sobre mim? Romanos 14, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Tem pessoas que consideram. Até aí não tem problema nenhum. Há quem considere iguais todos os dias. Veja a lógica de Paulo. Paulo está dizendo, olha, tem gente que acha que um dia é mais sagrado que o outro. Tem pessoas que dizem que são todos iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria o quê? Mente. Gente, o problema não é se tem uma igreja que diz que guarda o dia. Não é, o problema não é esse. Se quiser guardar, continua guardando, não tem problema nenhum. O problema é quando essa igreja se levanta e diz assim, todo mundo que não faz isso vai para o inferno. O problema é esse. O problema é quando acham que a porta do céu é o sábado. Tiraram Jesus como chave que dá acesso aos céus, tiraram Jesus como o caminho, a verdade e a vida e colocaram uma doutrina. É isso que fizeram. Você entendeu? Então nós não podemos estar presos nem debaixo de jugo por causa de uma doutrina como essa. Deixa eu ver se tem mais. Aleluia. Jesus é maior que o templo. Vamos entender isso. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia. Isso aqui é Jesus dizendo que sacerdotes dentro do templo profanavam o sábado. Gente, essa palavra é muito forte. Profanavam o sábado. Mas por que eles não morriam? Por que sacerdotes não morriam quando profanavam o sábado? O problema é esse, você tem que conhecer a Bíblia, gente. Mas está dizendo, porque eles estavam dentro do templo. Estar dentro do templo livrava eles da morte quando eles profanavam o sábado. Então o templo protegia eles. Aí Jesus disse, eu lhes digo, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus diz, aqui está quem é maior do que o templo. Se o templo protegia vocês,
como é que eu não posso protegê-los? Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo, não existe condenação. Gente, na antiga aliança, se você profanasse o sábado, você devia ser morto apedrejado. Morto apedrejado. Já que eles querem guardar o sábado, quando o filho dele ou a filha profanar o sábado, porque profanam, o pai e a mãe deviam pegar a pedra e apedrejar, porque é isso que a lei diz. É isso que a lei diz. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou maior do que o templo. Em mim não há condenação. Eu amo esse versículo, Mateus 11, versículo 28. Jesus é o descanso, é o Shabat. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Você sabe o que é descanso? Sábado. Jesus está dizendo para o povo que guardava o sábado, que eram os judeus, Jesus está dizendo para o povo que guardava o sábado, ele está dizendo para eles, ei, venham a mim, que eu vou dar o descanso para vocês. Quem vai dar o descanso não é esse dia que vocês estão guardando, porque esse dia é só um sinal. Quem vai dar o descanso verdadeiro que vocês precisam sou eu. Eu é que dou o descanso. Quantas gente guarda hoje o sábado, continua guardando hoje o sábado e nunca experimentaram descanso? Continuam ansiosas, preocupadas, tomando remédio de pressão, tomando remédio para isso, tomando remédio para nervos, para isso, para aquilo outro, com medo do amanhã, com medo do futuro, medo de doença, medo de Covid, medo de não sei o quê. Tantos medos, por quê? Porque eles estão no sinal e não entraram na essência. Quem é a essência? É Jesus. Quando eu vou a Jesus, eu entro no verdadeiro descanso. O descanso que os judeus não conheceram, o descanso que os religiosos de hoje não conheceram, esse descanso é Jesus. Amém? Continua. Somente pela fé, esse é o último. Somente pela fé conseguimos entrar no verdadeiro descanso. Olha o que diz Hebreus 4, versículo 3. Pois nós, os que cremos, diga comigo, cremos. Gente, a Bíblia está falando que é para quem crê essas coisas. Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Não é quem observa um dia, não é quem guarda um dia na semana. São pessoas que creem, que entram no descanso de Deus. Naquele descanso, nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aquele povo que guardava o sétimo dia, eles não entraram no descanso. Pastor, como é que pode? Eles não entraram, porque eles não entenderam que aquilo era um sinal. Eles não entraram. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O que Deus está dizendo? Somente quem crê consegue descansar, porque lembra que eu já fiz tudo. As suas obras já estão feitas desde quando? Desde a criação do mundo. Gente, pessoas que creem, elas conseguem entrar no lugar em Deus, que é o lugar do descanso. Porque ele sabe, o que ele sabe, pastor? Ele sabe que tudo já está pronto. A mesa já está posta. Aleluia! Aleluia! Você entendeu isso? Você entendeu? A mesa já está posta, o banquete está preparado, a festa está pronta, está tudo pronto. E quando eu digo tudo pronto, tudo que diz respeito à sua vida. Gente, talvez essa seja uma das mais importantes pregações que eu estou falando aqui esse ano. Porque se você não entender isso, você vai viver a vida inteira sem entrar no descanso de Deus. Tem pessoas que passam 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, morrem dentro de uma igreja e não entram no descanso.
porque elas não entendem o que Hebreus 4, versículo 3 está dizendo. Está dizendo que quando você crê em que, Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, o Senhor já preparou tudo para mim, o Senhor tem um caminho preparado para mim, a minha vida está nas Tuas mãos, eu confio em Ti, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada vai me separar do Teu amor, nada. Quando eu creio nisso, eu consigo descansar em Deus. A pressão arterial está 12/8, por quê? Estou confiando no Senhor. Não é passividade de mente, não é mente passiva. Eu continuo agindo, mas dentro de mim vai haver uma quietude, uma certeza, uma calmaria. Por quê, pastor? Porque eu sei que Ele é o meu descanso. Aleluia! Aleluia! Versículo seguinte, próximo slide. O selo da salvação. Como eu disse a vocês, uma vez uma irmã da igreja que eu falei, ela chegou e disse para mim, mas o sábado é o selo da salvação. Eu peguei a Bíblia, dei a ela e disse, aonde é que tem isso que sábado é selo de salvação? Você viu que sábado era um sinal na antiga aliança, isso tem, era um sinal, mas não é a essência. E qual é o selo, pastor, então? Está aí, Efésios 1, versículo 13. O problema é que ela não lê Bíblia, fica lendo revistinha. Efésios 1,13 diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, vocês receberam um selo. Qual é o selo, gente? Qual é o selo? O Espírito Santo da promessa é o selo. É o Espírito Santo que é o selo. O Espírito Santo é a garantia da promessa. É Ele que é o selo. Tem gente que acha que o selo é o sábado. Aí pode se prostituir, pode ter amante, pode fazer isso, pode fazer o que for, mas tem que guardar o sábado. E aí acha, não, agora está tudo beleza, pode ir para o céu, porque estou guardando o sábado. Mentira do diabo. Essa é uma das maiores mentiras que o diabo tem contado. O selo da salvação é o Espírito Santo na sua vida, transformando você dia após dia e ensinando você a descansar em Deus. Ensinando você. Porque se você passar a vida inteira e você não entender o que é descansar em Deus, você nunca entrou no descanso que Deus preparou para você. Deus preparou um descanso para mim e para você, mas nós só entramos nesse descanso quando nós cremos. Segundo os Coríntios 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que nos faz, que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de vir. Aleluia! Você entendeu? Foi Deus que nos selou, foi Deus que colocou dentro dos nossos corações o Espírito Santo como garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa redenção, é a garantia da nossa salvação. Aleluias! Você compreende essa verdade, queridos? Então a Bíblia é clara sobre isso, não há dúvidas. Ah, pastor, mas e os vários textos do Antigo Testamento? É como eu falei a vocês, entendam que lá você tem sombras, você tem sinais, mas Jesus, ele vai mostrar a essência. Paulo vai falar da essência, o Novo Testamento vai falar da essência. O Antigo Testamento você tem sombras, sombra não é a realidade. Quando você vê a sua sombra projetada na parede, pode parecer com você, mas não é você. Lembra você, mas não tem a sua textura, não é tridimensional, é plano. Sabe? Quando você faz um desenho, o desenho é 2D, né? É 2D, é em 2D, não tem profundidade.
Mas você mesmo, você vive num plano tridimensional. Você tem largura, comprimento, altura. É diferente, é um outro plano. Sombras é bidimensional. A realidade tridimensional. Hoje já se fala em quarta dimensão, numa outra dimensão. O que você está querendo falar, pastor? Eu estou querendo falar que aquilo são apenas sombras bidimensionais. São apenas duas medidas. Não traz a realidade perfeita que Cristo veio trazer. Aleluia. Próximo. Tudo já foi criado. Por isso, pela fé em Jesus, descanse todos os dias e creia que a sua vida está nas mãos do Criador do universo. É com esse slide que eu quero terminar. Tudo já foi criado. Por isso, pela fé em Jesus, descanse todos os dias. Pastor, está dizendo que eu devo não trabalhar mais, colocar uma rede em casa? Não. É você ter a certeza de que a sua vida está nas mãos do Senhor. E que à medida que você faz aquilo que você deve fazer, o Senhor está cuidando de você. Amém? E que nada nesse mundo tem o poder de separar você do amor de Deus. Gênesis 2, versículo 3, abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de todas as obras que realizaram na criação. Aí no versículo 3 de Gênesis 2, ele está dizendo qual é a razão de Deus ter abençoado o sábado. Ele abençoou porque nele descansou de todas as obras que realizara da criação. Então, ali é um sinal dizendo para mim e para você: ei, já está tudo pronto. Você não tem que andar ansioso, preocupado, afadigado, correndo para lá e para cá, feito um louco, estragando a tua saúde, estragando a sua vida, estragando sua família. Porque você anda feito um louco, parecendo um tear de tecelão, de um lado para outro. Não, não é assim. Creia, e pela fé, entre no descanso de Deus. Amém? Queridos, você que está nos acompanhando pela internet, nós não queremos ofender você, mas nós queremos que você compreenda o que a palavra de Deus diz, para que você não se coloque debaixo de jugo. A Bíblia diz que desde o começo da igreja, muitos irmãos se infiltraram, muitos fariseus se infiltraram, querendo roubar a nossa liberdade que nós temos em Cristo. E assim como Paulo falava abertamente dessas coisas, nós precisamos falar abertamente, para que as pessoas não sejam enganadas ou ludibriadas. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Alguma dúvida, queridos, ou alguma pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. O pessoal do louvor vem nos ajudar aqui. Algum dos irmãos? Deus abençoe. Aleluia.